Para tudo na vida tem um tempo. Um tempo para nascer, um tempo para morrer. Para alguns é o avô ou a avó, para outros é a mãe ou o pai. Para alguns é o irmão, uma irmã, um amigo ou um amante. Quem quer que seja, quando seja, uma coisa é certa. Em algum momento, todos nós já experimentamos a picada da morte. Muitas vezes falamos tanto sobre o início da vida, fazemos festas para descobrir qual é o sexo do bebê, depois damos outras festas com o chá de fraldas e então damos mais uma festa quando eles passam seus 12 primeiros meses nessa terra e a cada 12 meses depois disso. Compartilhamos histórias sobre o dia que nascemos, embora sejam histórias que não conseguimos nos lembrar por nós mesmos, e só tenhamos partes de histórias formadas a partir das lembranças de diferentes pessoas. Falamos muito sobre o nascimento, mas geralmente nunca sobre a morte. Na maioria das vezes, a primeira vez que somos forçados a falar sobre isso, ela já levou alguém que amamos. Mas não tem que ser assim. Todos nós vamos morrer um dia. Portanto, podemos ao menos falar sobre isso enquanto ainda podemos. Então, aqui estamos. Até a morte. Como todos sabem, a morte é o fim de tudo para você. É quando todas as funções vitais do corpo param permanentemente. Seu coração para de bater, sua respiração se cessa, você perde toda a atividade cerebral. O coração deles está falhando, e o corpo está agora passando por mudanças circulatórias. O batimento cardíaco deles está ficando cada vez mais fraco, e sua pele não irradia mais como o sol do verão. O azul cinzento pálido do inverno começa a tomar conta, mais visivelmente nos joelhos, mãos e pernas. A respiração deles se torna irregular. Às vezes é lento, às vezes é rápido, às vezes é suave, às vezes é alta. Chain Stokes está acontecendo agora. Eles fazem várias respirações e depois uma longa pausa sem respirar. E justamente quando pensamos que eles se foram, eles suspiram e respiram mais uma vez. Eles ainda não estão lá, mas eles estão perto. Dentro de algumas horas farão outra longa pausa, mas então não haverá suspiros para quebrar o silêncio. Quando a maioria das pessoas está prestes a nos deixar para o outro lado da vida, elas afirmam que sentem um sentimento de prontidão, como se estivessem enrolada nos braços da mãe natureza, semelhante à sensação de um bebê no ventre da mãe. Há uma sensação de conforto, uma sensação de conclusão, uma sensação de paz. As pessoas estão frequentemente bem conscientes do que está por vir e podem até agarrar-se a algo significativo para acontecer antes de desistir e deixar a alma ir embora. Você pode esperar pela vinda de sua mãe para poder dizer a ela que aprecia tudo que ela fez por você quando criança, ou talvez fazer um telefonema para um amigo para dizer-lhes que você os perdoa por tudo que fizeram de errado com você. Ou talvez você esteja esperando para segurar seus filhos nos braços novamente ou beijar seu parceiro na bochecha uma última vez. Quando a morte vem batendo, muitas vezes já sabemos quem está à porta. Nós nos preparamos e arrumamos nossas casas antes de sair pela porta, trancá-la e jogar fora a chave. À medida que saímos pela porta, aos poucos, nos sentimos confusos. Entramos em um estado inconsciente pela última vez à medida que puxamos as cortinas para o que era a nossa vida. Nós morremos. Tudo que acontece até esse ponto, nós sabemos e compreendemos, mas tudo que acontece depois ainda é um completo mistério para nós. O mais louco da morte é que muitas vezes a descrevemos como irreversível. O que está morto permanecerá morto. Mas há milhares de pessoas por aí que foram medicamente descritas como mortas, mas que voltaram, carregando consigo toneladas de histórias incríveis. Chamamos essas de experiências de quase morte, porque, novamente, acreditamos que se fosse a morte real, eles não estariam vivos para contar a história. Mas será que isso é verdade? Talvez nunca saibamos. Há uma grande quantidade de informação a respeito de experiências de quase morte. Pessoas que foram medicamente descritas como mortas por horas e talvez dias, voltando à vida com histórias de experiências fora do corpo, lembranças de seu tempo no pós-vida, até com detalhes tão específicos sobre este lado da vida que não poderiam ter inventado.
Uma coisa com a qual muitas pessoas têm experiências próximas à morte concordam é o fato de que a frase "a vida pisca diante de seus olhos" é muito verdadeira. Pouco antes das linhas do coração se tornarem planas, muitas vezes nos é apresentada uma visão de toda a nossa vida. No entanto, não é como nós pensávamos que fosse. Não são os grandes momentos da vida que passam diante dos nossos olhos. Não é o casamento, a formatura, a primeira vez que você ouviu o choro do seu filho. São apenas coisas aleatórias. Andar de bicicleta quando criança, sentado à sua mesa, checando aleatoriamente seu e-mail, olhando para um gato branco enquanto subia um lance de escadas, são as coisas que não nos importamos, os momentos que normalmente não nos lembraríamos em vida, que nos são trazidos diante da morte. Se você pensou que olhar para um gato branco ao subir um lance de escada era estranhamente específico, bem, é porque é. Um jovem que passou por uma experiência de quase morte viu este momento como um dos flashes da vida. Entretanto, ele não se lembrava de nenhuma vez ter estado naquela escada ou ter visto um gato branco. Então, depois de ter ressuscitado, ele foi capaz de desenhar a escada e o apartamento para qual ela levava, e descreveu o gato para sua mãe. E ela lhe disse que eles já haviam morado naquele exato prédio com a mesma escadaria e o mesmo apartamento, e que havia um morador lá que tinha um gato branco. Não é uma história tão louca até perceber que ele e sua mãe saíram daquele apartamento quando ele tinha apenas 14 meses de idade. Isso levanta uma questão. Será que todas as nossas lembranças ainda estão lá? Mesmo aquelas que esquecemos? Quando morremos, podemos ver tudo o que pensávamos ter esquecido durante o nosso tempo neste lado da vida? O que desapareceu era apenas temporário? Uma das razões pelas quais a morte é assustadora para muitas pessoas é que ela parece muito solitária. Você veio a este mundo sozinho, mas nós partimos sozinhos? Muitas pessoas que tiveram experiências próximas à morte explicam que viram um parente morto lá para acompanhá-las até o além, ou dizer-lhes que ainda não era a hora deles, mas seja qual for, a morte definitivamente não é tão solitária quanto pensávamos. Se isto foi simplesmente um fruto da imaginação deles tentando tranquilizá-los e deixá-los confortáveis em seus últimos momentos, ou se foi realmente o espírito ou a alma de seus parentes mortos, é algo que nunca poderemos dizer com certeza. Entretanto, o que sabemos é que a morte para a maioria das pessoas não é solitária, ou pelo menos não é sentida dessa maneira. Falando da alma, este é um conceito que a ciência ainda não foi capaz de descobrir, ou pelo menos ter algum tipo de explicação para isso. Mas com o número de experiências de quase morte associadas a uma experiência fora do corpo, talvez seja a hora de começar a repensar se é algo sequer possível de ser explicado pela ciência. Uma vez me deparei com a história de um calouro que tinha acabado de ter uma overdose de medicamentos para dormir. O coração dele parou na ambulância e ele foi declarado morto legalmente por 3 minutos. No entanto, ele se lembra de tudo na ambulância, não visto com seus próprios olhos, mas de um ponto de vista de terceira pessoa. Uma experiência fora do corpo. O mais impressionante foi que ele viu a socorrista que estava tentando ressuscitá-lo na ambulância. Cabelo verde mentolado, tão diferente que não podia ser confundido. Depois de estar estabilizado no hospital, 3 dias depois, ele pediu para ver essa socorrista. A socorrista que ele tinha visto enquanto estava morto era uma pessoa real. A experiência fora do corpo que ele teve enquanto estavam na ambulância foi preenchida com memórias reais dele deitado no chão da ambulância, máquinas batendo e os socorristas lutando para trazê-lo de volta. Você ouve coisas como esta e precisa parar e se perguntar: será que realmente não temos uma alma, seja ela o que for? Somos literalmente feitos de átomos aleatórios e moléculas respondendo a estímulos que a mãe natureza nos atira? Ou talvez sejamos algo a mais? Essas são as histórias e experiências das pessoas que conseguiram escapar da permanência da morte e têm cicatrizes de batalhas para mostrar. No entanto, para a maioria, quando a morte vem, ela é permanente. E assim, cerca de 1 a 2 semanas depois, é hora de nos despedirmos definitivamente. Muito do que sabemos sobre a história humana se deve à forma como enterramos nossos mortos. De tumbas a múmias, os mortos nos deram mais informações do que os vivos deixados para trás. O mais antigo local de sepultamento intencional conhecido tem data de aproximadamente 10.000 anos atrás em Kafze, Israel. Os restos mortais foram colocados cuidadosamente em um caixão, junto com itens como roupas, bugigangas e comidas. Estes caixões foram então colocados cuidadosamente em uma caverna.
Havia também provas nessa caverna de que os vivos pintaram o resto dos mortos, deram festas e grandes banquetes para honrar sua passagem, e as pessoas foram enterradas em grupos de famílias. Isso significa que mesmo há mais de 10 mil anos, a humanidade compreendeu o significado da morte e a necessidade de celebrar uma vida bem vivida. Até hoje, muitas culturas diferentes fazem funerais de maneiras diferentes. A maioria das pessoas se sentam juntas para relembrar a vida vivida, falando de todo o bem que a pessoa fez enquanto estava viva. Muitas organizações religiosas rezam sobre os restos mortais para dar-lhes um resultado favorável no pós-vida, mas o que a vida após a morte é diferente para cada tipo de pessoa. As religiões abraâmicas acreditam que suas ações nessa terra determinam onde você passa a eternidade depois. As famílias são encorajadas a serem fortes diante da morte, pois todos nós acabaríamos nos reconectando quando cruzássemos para o outro lado da vida. Para algumas outras religiões, como o hindu, o que está morto deve renascer. Após as cerimônias e orações, os corpos são enterrados ou cremados e os vivos que estavam reunidos se dispersam em uma tentativa de curar a dor de perder alguém. Mesmo quando se espera, a morte é extremamente dolorosa, porque a ideia de perder alguém não é a mesma que perdê-la de fato e lamentar a relação que um dia existiu. Embora estejamos plenamente conscientes de que essas coisas podem acontecer e que fazem parte da experiência humana, quando somos confrontados com a dura realidade, o sentimento do luto pode ser agoniante. A finalidade da morte é seu atributo mais assustador. O despertar de uma manhã e a percepção de que tudo que uma vez tivemos, compartilhamos, experimentamos, tudo isso se foi, para sempre. O fato de que tudo que teremos dessa experiência são lembranças. Velhas lembranças que não podemos recriar e novas lembranças que não podemos formar. Mas na maioria das vezes essas experiências nos dão uma nova perspectiva da vida. Reafirma a realidade da brevidade da vida e nos dá a coragem de experimentar tudo o que pudermos no curto espaço de tempo que temos nesta terra. Ensina-nos a ser boas pessoas enquanto estamos vivos, porque não estaremos lá para nos defender quando os elogios forem lidos sobre nós enquanto estamos deitados em um caixão aberto. Mas no final, estamos muito bem preparados para ajudar as pessoas a passar pela mesma coisa. Porque as pessoas são mais bem amparadas por outras que já tiveram uma experiência semelhante. Ver alguém como você sobreviver através de sua própria perda lhe dá uma sensação de esperança de que talvez, apenas talvez, você também seja capaz de sobreviver. Quando você está ali, sentado olhando para o seu ente querido que está prestes a morrer, entenda que a morte normalmente não é tão dolorosa e preocupante para a pessoa que está morrendo como é para você. Durante as próximas 2 horas, sente-se com eles, aperte as mãos deles na sua, fale sobre todas as coisas belas da vida, sobre experiências compartilhadas, sobre seus filhos e animais de estimação, seus amantes e amigos. Fale sobre uma vida que valeu a pena viver até seu último suspiro. Fale de uma vida bem vivida, fale sobre a morte. A terra continuará girando, as aves continuarão a cantar. Mas eventualmente tudo terá um fim.